Vincenzo Dalicani chegando para trazer as primeiras do Furacão no Bate Pronto Curitiba de hoje. Léo Godoy tá na área. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, Léo Godoy chegou a Curitiba nesta sexta-feira de manhã, muito pela manhã, chegou por volta das 8 horas da manhã. O lateral direito, Léo Godoy, argentino de 28 anos, ele assina contrato com o Atlético, vai realizar exames, claro, vai assinar contrato com o Atlético nesta sexta-feira e vai assinar até dezembro de 2027. O Atlético investe bastante na contratação do Léo Godoy, investe 4 milhões de dólares nessa contratação, compra 100% dos direitos do Léo Godoy e vai investir aí então quase 20 milhões de reais, 19 milhões de reais e 600 mil no Léo Godoy, lateral direito. Estava no Estudiantes, foi disputado por muitas equipes, teve proposta real do Corinthians, teve o interesse do Botafogo, teve sondagem do São Paulo também, times europeus, times da América Saudita também procuraram a situação do Léo Godoy. Da Arábia Saudita, da América Saudita. Perdão, da Arábia Saudita, exatamente. Ai, Deus. E é isso, então é um jogador que foi muito disputado, chegou ao Atlético para realizar exames médicos nesta sexta-feira, será anunciado logo pelo Atlético, a expectativa é de que seja anunciado ainda nesta sexta-feira também, quando firmar contrato até o final de 2027. Então o Léo Godoy, mais uma contratação que vai ser oficializada pelo Atlético, que já oficializou o Matheus Gamarra e o Romeu Benítez, apenas estrangeiros nesse momento na janela de transferências do Atlético. É algo que tem crescido muito, essa tendência de investir em jogadores estrangeiros tem crescido muito dentro do Atlético. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, mas o Léo Godoy chega então a Curitiba para firmar contrato com o Atlético até dezembro de 2027. Ele pode ter um impacto muito grande nesse time, né? Um Atlético que sofreu demais depois da saída do Kelvin na última temporada, o Kelvin que foi jogar no futebol da Rússia, teve apenas o Madison logo na estreia não, né? Logo na primeira partida em que o Madison iria ser o titular do Atlético, ele sente uma lesão na coxa e perde muito tempo. O Atlético tem que utilizar o Tomás Coelho na função e aí o Léo Godoy chega para resolver esse problema, para ser o titular do Atlético na lateral direita. É um jogador muito interessante, como conversamos ontem, pode encaixar muito bem no esquema do Juan Carlos Osório. É um lateral que vem sendo utilizado mais como ala direita, quase como um ponta direita algumas vezes pelo técnico Eduardo Domingues lá do Estudiantes. Então é um jogador que pode sim ter esse papel mais ofensivo com o Juan Carlos Osório também. É uma contratação interessante, chega para assinar com o Atlético até 2027. Contratação pontual numa posição em que o Atlético teve carência em 2023. Não só teve carência, como abriu mão do titular da posição, vendeu o Kelvin e não conseguiu repor a altura. O Bruno Pérez, daqui a 10 anos, vão fazer aqueles quizzes de esse cara jogou no Atlético e vão falar do Bruno Pérez e ninguém vai lembrar. Entendeu? Porque o Bruno Pérez é uma passagem, vai ser um pouquinho parecido com o Samaris no Curitiba, inclusive. Coloco as duas no mesmo patamar, porque foram caras que vieram do futebol europeu com o peso e se mostraram pesados para jogar futebol. Essa que é a grande verdade. Tanto o Samaris quanto o Bruno Pérez. O Bruno Pérez tem o Atletiba, que o Atlético perde no Couto Pereira, com um exemplo muito claro de que não tinha condição de entrar em campo. Sim. Não tinha condição de jogar 90 minutos por uma equipe profissional. Os dois, é claro, o Bruno Pérez teve uma questão de sobrepeso mesmo, o Samaris não tanto. Só que o Samaris não tinha, parecia, a condição de estar atuando como profissional pelas atuações que ele teve pelo Curitiba, muito abaixo fisicamente. Mas é outro ponto. Sobre Leonardo Godoy, lateral que vem do futebol argentino. Léo Godoy é o melhor lateral direito que temos no continente americano. Esse jogador é muito bom. Pelo Estudiantes ele fez grandes partidas no ano passado, já vinha bem há algum tempo. É um cara que o Atlético traz, não é tão jovem quanto os Benítez, Gamarra, né? Já é um pouco mais experiente, só que é aquele cara que vem para vestir a camisa, que você pode ter certeza que você pode entregar a camisa para ele, que ele vai atuar. O Vincenzo fez uma thread no Twitter há uma semana, mais ou menos, alguns dias já, mostrando os números do Leonardo Godoy em relação à participação de gols pela lateral do campo, né, como um lateral direito, como ele atua praticamente como um ponta, um cara que consegue aproveitar o espaço do lado direito e cruza muito bem, consegue criar jogadas de gol e tem uma participação fundamental no setor ofensivo. E aí não me preocupa muito se o setor defensivo pode ser uma carência para ele, justamente pela forma como eu acho que o Osório vai montar o time. O Esquivel faz o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, perdão. Você pode ter um zagueiro na sobra do Godoy para aproveitar ao máximo esse jogador argentino. Ele é muito bom jogador, ele fez grandes temporadas já no
no futebol argentino nos últimos anos. E eu gostei demais da contratação, não à toa que a concorrência foi grande. Exatamente. E de novo, o Atlético vence uma concorrência forte no mercado e consegue trazer um cara de nível Libertadores pro seu elenco. Foi assim com o Matheus Gamarra. O Romeu Benítez pra mim ainda é uma incógnita, quero ver ele jogar com a camisa do Atlético, não sei se vai ter um impacto tão imediato assim, mas o Léo Godoy, a minha expectativa com esse lateral argentino é muito alta. Você achou os números, não? Achei aqui, temos os números. Ó, primeiro, ele foi o lateral direito que mais deu assistências no continente sul-americano na temporada, foram 11 assistências pelos Estudiantes. E aí ele tem números muito interessantes, pegando não as 5 principais ligas europeias, tirando essas ligas, mas no resto do mundo todo. Ele é o top 3% em laterais que mais dão assistências, está entre os 4% melhores laterais do mundo em criação de gols, então jogadas que ele cria diretamente um gol, um lance de gol. Ele está entre os 2% melhores laterais direitos do mundo em toques na bola dentro da grande área, então ele dá 2,94, 3 toques na bola por jogo dentro da grande área, é um número alto para a posição de lateral direito. Ele tem alguns outros números, recebe mais de 6 passes progressivos, então passes para frente, mais de 6 vezes os companheiros dão um passe para frente que chega no Léo Godoy, mostra o posicionamento no campo, né? Posicionamento um pouquinho mais à frente no campo. Ele está entre os 8% melhores laterais direitos do mundo em carregadas de bola para dentro da grande área. Então é um jogador que leva praticamente uma vez a cada jogo a bola para dentro da grande área. Então é algo muito interessante também. E é um jogador que foi muito concorrido. Para trazer outras comparações, Bruno Zapelli teve propostas de times italianos, sim, de River Plate, Boca Juniors e de times brasileiros. O Romeu Benítez tinha um interesse factual do Sporting de Portugal, do River Plate e de times brasileiros. O Lucas Esquivel a mesma coisa, times europeus interessados e times brasileiros também fizeram sondagens ao Lucas Esquivel. Então o Atlético se posiciona no mercado como um time que vence concorrências para promessas sul-americanas. O Léo Godoy não é mais promessa, o Léo Godoy tem 28 anos, já tem uma carreira longa, passou pelo Atlético Rafaela, passou pelo Tadieres por muito tempo e fez 3 temporadas no Estudiantes. Mas é um jogador que foi muito concorrido e que tem muito potencial pro futebol brasileiro, né? Uma das concorrências, a principal, digamos assim, nessa negociação do Léo Godoy foi a do Corinthians. Sim, sim. Né? E aí o jogador optando pelo projeto do Atlético Paranaense e deixando o timão a ver navios. O Corinthians e o Botafogo, por exemplo, que concorreu com outros jogadores com o Atlético, o times desse mercado Rio-São Paulo, do eixo que a gente fala, eles estão perdendo pro Atlético, não é de hoje, em contratações de jogadores. E por quê? Não é de graça isso. O Atlético tem se mostrado no mercado e como projeto de futebol para atletas e empresários, que são o grande fiel da balança. Você acha que o Léo Godoy fala, vou jogar no Corinthians, vou jogar no Atlético? E aí você acha que teve... É claro que o atleta muitas vezes decide o destino, mas na maior parte delas, quem define é empresário e clube. Por conta das questões financeiras, por conta de projeto, por conta do negócio de fato que vai ser feito. O Atlético chega, 100% do Léo Godoy é uma grande negociação. Tudo bem, já tem 28 anos, mas por 4 milhões de dólares, eventualmente em um ano, 2, pode ser vendido para um time do mercado menor da Europa, da própria Arábia, enfim, do Oriente Médio. Ainda, querendo ou não, tem um potencial de revenda, mesmo não sendo um jogador para grande escalão de Europa. E sobre os números que o Vincenzo trouxe, só para a gente tentar ilustrar um pouco pro ouvinte, que às vezes o número às vezes por si só não quer dizer muita coisa. Mas o que isso significa? E aí juntando o número com as análises que eu fiz do Léo Godoy. Ele é um cara que ele tem muita facilidade para chegar no ataque pela direita e não só para cruzar, para chegar pelo lado, para abrir o campo. Ele é um cara que invade a área. O torcedor do Atlético lembra muito de gols de cabeça do Madison invadindo a área pelo outro lado, e até nesse ano que ele não foi muito bem, dando assistências assim. Bola do Fernandinho, o Madison escorando para dentro e alguém fazendo gol. Alex Santana contra o CRB, sim, teve gols do Vitor Roque assim também esse ano. Então é um lateral que ele tem muita facilidade para ser praticamente um ponta pela direita. E um cara que tem essa facilidade para partir para cima do adversário e fazer uma jogada de 1 contra 1 quando necessário. Não à toa carrega a bola tantas vezes para dentro da área. Com liberdade, porque se deixar ele lá marcando lá na ponta, lá preso lá atrás, não vai adiantar. Com liberdade num esquema de jogo que propicie que o Léo Godoy tenha esse espaço e tenha possa fazer essas progressões pelo campo, ele vai dar muito certo com a camisa do Atlético, uma baita contratação. Mais uma, né?
Porque o mercado tá muito bom, inclusive com o técnico. Né? E a gente pode projetar que ele pode se tornar um meia pela direita, mesmo com o Juan Carlos Osório. Porque Sim. é um treinador que faz muito essas adaptações. Tem exemplos muito claros. Ele utilizou o Breno, zagueiro, no São Paulo como volante. Sim. Em muitas oportunidades. Na seleção mexicana, jogou a Copa do Mundo, venceu a Alemanha, foi eliminada contra o Brasil. O ponta direita da seleção mexicana era o lateral direito, o Layún. Layún jogou com liberdade. Ele Inclusive, utilizava o Salcedo como terceiro zagueiro. Ele usou muito o Layún, às vezes até por dentro. Exatamente. Na seleção, não especificamente na Copa, mas ele chegou a jogar com o Layún por dentro. Ele vai experimentar e ele vai ver se o cara tem condição, se o cara tem tudo isso. O Osório com certeza tem esses números. O Osório é um cara ligado em dados e ligado em como os jogadores podem ser melhores aproveitados. O Osório sabe disso, sabe do tamanho do jogador que ele recebeu. De todas as contratações que o Atlético fez na janela, inclusive das contratações do futebol brasileiro, eu coloco o Léo Godoy é a melhor do Atlético nesse ano. Eu não vejo outro acima dele. E em relação ao futebol brasileiro, eu coloco o Léo Godoy como top 5 contratação do Brasil em 2024. Ele é um baita jogador. É muito interessante o Léo Godoy. Para trazer uma comparação, o Kelvin fez uma temporada muito boa em 2023. Para mim, é a melhor temporada do Kelvin com a camisa do Atlético. O Kelvin deu 7 assistências e fez 2 gols. Então, 9 participações em gol. O Léo Godoy deu 11 assistências no Estudiantes e fez 4 gols. Então, assim, é muita coisa, é um número muito alto. E para um lateral direito não é tão comum assim você participar de tantos gols. Então, como é o lateral direito com mais assistências na América do Sul, eleva o nível. E aí eu concordo, é a melhor contratação do Atlético nesse momento, muito porque era uma carência muito grande do elenco do Atlético. E aí se pensar, o zagueiro era uma carência muito grande. O Atlético traz o Matheus Gamarra. Um ponta finalizador, um ponta decididor de jogada também era uma carência enorme do elenco do Atlético. Sim. O Atlético traz o Romeu Benítez, não tão testado, é verdade, mas numa aposta, nem tão aposta assim, porque tem ótimos números e já tinha interesse concreto de outros clubes de alto escalão. Mas o Romeu Benítez também chega para resolver um problema do elenco do Atlético, que agora tem que resolver a questão do centroavante, né? E a pergunta verdade. que não quer calar, como está o seu espanhol? O meu espanhol está melhorando a cada dia. Você vai ter que fazer um intensivo, Você Vincenzo. sabe onde que o Léo Godoy joga? A cala direita. A cala direita. É bem verdade. Galera atleticana participando por aqui, o Rogério Coelho dizendo, finalmente temos laterais. Godoy é uma contratação pensando, não é contratação só pensando em ganho técnico, porque com 28 anos, contrato até 2027, o mercado é bem restrito para revenda. E até tem um outro ouvinte que o nome dele é siglas aqui, não tem nem como falar. Ele diz aqui, potencial de revenda, o cara tem 28 anos, não viaja, que eu acho que o Potencial de revenda para mercados totalmente periféricos. Por 4 milhões de dólares, se ele fizer 2 grandes temporadas com o Atlético, com 30 anos ele pode jogar no mercado do Oriente Médio. A questão é assim, o Atlético não contrata o Léo Godoy para vender. Era isso que eu estava falando antes. Sim. Contrata para pegar a camisa e jogar. Ponto. O Benítez tem potencial de revenda, o Gamarra um pouco menos, mas querendo ou não ainda tem. E o Atlético tem vários outros caras que trouxe, como o Canóbio, como o Coelho, pensando no potencial de revenda. Bruno Zapelli. São vários exemplos. E trouxe o Fernandinho com 37 anos, agora 38, pra jogar. O Léo Godoy vem pra jogar. Ponto. E é muito interessante um ponto do Rogério Coelho, ele fala que os laterais estão muito bem. A gente vê a lateral direita com um ganho com o Léo Godoy. E na lateral esquerda o Atlético com 2 grandes opções também, né? Fernando vai voltar. O Fernando voltando agora de lesão, que tem a temporada interrompida num momento que vinha jogando muito bem, e é um jogador que o Atlético investiu até pouco mais de 2 milhões de reais na contratação do Fernando. Então é algo muito interessante, um negócio muito bom do Atlético. E depois com o Lucas Esquivel, 10 milhões de reais na contratação, também um valor baixo pro padrão que o Atlético tem investiu quase 20 agora no Léo Godoy, e o Lucas Esquivel que assume muito bem a posição e tem apenas 21 anos. Então, nas 2 laterais o Atlético se resolve muito bem para a temporada de 2024. E até por isso que eu tava rindo, quem tá nos acompanhando no YouTube viu eu rindo aqui, enquanto os meninos falavam. O Rogério Coelho manda aqui, ó. Daí o Estudiantes acessou o Serasa e puxou a história do Corinthians. Esse ponto é bem importante. Puxou a capivara e viu que podia ser que não ia... durante a negociação, receber, né? O Atlético, e até pra gente pintar um panorama. O Corinthians tá investindo bem no mercado, Sim. tá? O Corinthians abriu o cofre, se isso vai ser bom pro clube no futuro ou não, é outra história.
Mas o Corinthians está investindo pesado no mercado esse ano. E até pra gente pintar um panorama, o Atlético vinha em conversas com o staff do Léo Godoy, por exemplo, ficou uma semana em conversas com o staff do Léo Godoy. E o Léo Godoy escolheu o projeto do Atlético. E aí o diferencial para o Estudiantes, clube que vendeu e que tinha a maior parte dos direitos do Léo Godoy, é que o Corinthians, na mesma semana, teve o caso do Matias Rojas, né? Sim. O Matias Rojas processa o Corinthians, pede o pagamento dos direitos de TV. E vem do futebol argentino. Vem do futebol então argentino, lá cai como uma bomba também a notícia. E aí o Estudiantes escolhe vender para o Atlético também. Então o Atlético convence o staff do Léo Godoy e o próprio jogador com seu projeto e também convence o Estudiantes por ser um clube organizado. Isso faz muita diferença. Parece não fazer. O Atlético não faz loucuras e isso pode até irritar o torcedor, pode até fazer com que o torcedor fique ansioso, porque muitos times gastam dinheiro que não tem. O Léo Godoy vem ganhando muito mais do que ele ganhava no Estudiantes. Com certeza. O Atlético não faz loucuras em relação ao mercado brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, etc. É claro, lógico. Só que o mercado brasileiro, mesmo para times que não estão com esse nível de investimento dos que gastam muito mais dinheiro no Brasil, é muito superior a todo o mercado sul-americano. E o que me chama a atenção também é a política do Atlético de não encher a prateleira. Sim. 3 reforços pontuais até agora, 3 reforços de qualidade, e eu acho que é mais ou menos por aí que a banda toca, né? Pra gente também, o Atlético ainda busca um centroavante com prioridade no mercado e ainda busca um ponta. A gente trouxe aqui a sondagem pelo Peterson, ontem saiu a informação do Thiago Brandão, lá que cobre a MLS, de que o Atlético tem um interesse no Léo Chu, e isso ainda não consegui confirmar, mas o Léo Chu, ex-Grêmio e ex-Ceará também. Eu ia perguntar aquele, né? Ele mal jogou no futebol brasileiro. Bom jogador. E foi muito jogar, né, bom jogador. Não jogou quase aqui. Ele teve uma boa temporada no Ceará. E aí ele foi para os Estados Unidos ano passado, se eu não me engano, ele teve 35 jogos, 6 gols, foi um dos principais dribladores da Major League Soccer, muito bom jogador e novo, né? É o Marcelino Moreno do Brasil, então. Ele está porque o Marcelino era o melhor driblador da MLS, não era isso? Não era isso? Brasileirão. Mas antes de vir, eu tô falando. Sim. Ele era o melhor driblador da MLS, o Marcelino Moreno. Então, e aí a informação é de um monitoramento do Atlético. O Atlético começa a sondar mais um ponta para esse elenco. Então o Furacão tem como prioridade o centroavante, mais um ponta. Precisa. E aí, depois, agora com a chegada do Juan Carlos Osório, o que o treinador avaliar que precisa reforçar no elenco, o Atlético também pode investir, mas o core, né? Vamos pensar no principal. O principal da janela do mercado do Atlético tá feita praticamente. O centroavante fecha o principal do mercado do Furacão. Participação da galera por aqui, o Luciano Rezende dizendo: o Petralha pode ser até, ele colocou entre aspas, chato, mas é o melhor presidente de clube do Brasil. Participando com a gente também o Jonathan Machado, dizendo que precisa de mais um lateral direito para reserva, porque o Madison é fraco demais. O Madison pode ser reserva do Atlético. O Madison para reserva eu acho que tem um nível interessante. Tranquilamente. Se for para jogar 15, 20 jogos no ano, tranquilamente. E o Alisson Carrão pergunta, na base, tem alguém que pode subir esse ano, Vincenzo? Olha, aí até é legal porque hoje tem a copinha. O primeiro é o Léo Ataíde, né, na fila, né? Na lateral direita, sim, é o Léo Ataíde. E aí o nível é um pouco mais abaixo. Na minha opinião, o Léo Ataíde ainda não tem o nível pra compor um elenco profissional do Atlético. O Léo Ataíde é o último ano de sub-20, não é? Vai estourar a base esse ano. Né? 2004. Na verdade, ele teria mais um ano pra jogar a Copa São Paulo, por porque a Copa São Paulo, como é em janeiro, permite que jogue atletas nascidos no ano depois do limite, né? Exatamente. Então, nesse caso, nós estamos em 2024, tem atletas 2003 jogando. 2003, exatamente. O goleiro do Atlético, Felipe, por exemplo, é 2003. Mas o Léo Ataíde na lateral direita. E aí, claro, você pode pensar nos jogadores. O Dudu é um jogador da base do Atlético que pode ganhar chances muito pela negociação do Vitor Bueno também. Sim. Então é um jogador que pode começar a ser testado. Mesma coisa com o Felipe Schick, que compôs o elenco profissional durante todo o segundo semestre e também fez sua estreia. O zagueiro Marcão também compôs o elenco principal durante todo o segundo semestre. O João Cruz foi um jogador que também passou a treinar com o elenco principal do Atlético. Então esses jogadores podem subir. Claro, Marcão, Dudu e João Cruz ainda do Sub-17, né? Jogadores que tem... Dudu fez 18 anos agora, o João Cruz tem 17 e o Marcão tem 17 anos também. Então talvez seja muito cedo, mas esses são os principais jogadores da base do Atlético. Mas pra começar a dar experiência, pra começar a dar rodagem, colocar um jogo do Paranaense aqui, levar pro banco do jogo do Brasileiro ali, tá ganhando o jogo na Arena 2-3-0, coloca o moleque pra jogar 5 minutos, aí começa a dar rodagem, começa a ter uma expectativa. O que a gente falava no final do ano passado, já não briga por mais nada no Brasileiro, coloca os meninos pra jogar e tudo mais. TT, você tá querendo fazer o break, mas antes do break... Calma, na volta. Não, na volta. Calma. Eu sei o que você quer. Antes do break? Na volta, parabéns. Volta? Na volta. Na volta. Se acalma. Você tá vendo, ó. Se acalma. TT me tesourou. Se acalma. Se acalma. Tô calmo. Participações por aqui. O Odilon Cunha, de Laranjeiras do Sul, perguntando pro Rogério se o Bruno é venda ou empréstimo. Venda. Sai em definitivo.
E aí o Zé Pereira complementa que o Bruno Gomes deveria ser somente emprestado. O Zenilton diz que o Rogério é a cara do Everton Ribeiro. Não é o Rogério, sou eu. Depois eles falaram lá que eu tô parecendo o Everton, que não é o Rogério. O Rogério é o comentarista. Implante, né? Só que me falta o implante só. O Everton fez implante. Mas vou te falar que eu não acho nada a ver, só que eu já escutei isso. Cara, perdi as contas de quantas vezes eu já escutei sobre essa aparelho. Tem uma montagem, que naquela montagem até ficou parecido. Eu não acho que tenha nada a ver. Mas você com o Everton, então? Com o Everton Ribeiro. Cara, mas eu escuto porque isso depois ele muito. falou aqui que não era o Rogério, era eu. Eu li ali no chat. O Ali Pinguim dizendo que o Atlético tem que ter um cobrador de falta. O Guga Donato complementa, não existe mais gol de falta no futebol. Tá acabando. O André Barbosa dizendo que os times da Sul-Americana pagou um pouco. A Universidade do Chile se assustou com 400 mil que o Kusevich recebia de salário no Coritiba. O Jonathan tá por aqui, o Jonathan Rodrigues, Cristiano Fernandes, o Dirceu Enes acompanhando a gente lá em Ponta Grossa todos os dias. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações por aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado.